Gente, mais um episódio do nosso podcast. Hoje é mais um bate-papo por aqui. Nós estamos recebendo aí o Davi Crispim, ele que é uma pessoa querida aí na internet também, que tem tanto a nos ensinar. Hoje eu quero ouvir muito ele, muito mais do que falar, né, gente? Davi, conta um pouco da tua história pra gente, né? A tua história aí, como que você entrou na LESC, de assessor da comissão de PCD lá na LESC. Conta um pouco da tua trajetória. Quem é o Davi? Obrigado pelo convite, estou muito honrado, né, estar aqui com vocês hoje e estar falando um pouquinho do meu trabalho, né, o trabalho que a gente vem desenvolvendo aí pelo estado de Santa Catarina. O Davi, né, como tu pergunta, o Davi na verdade é um imbitubense, né, nascido aqui no hospital o Hospital São Camilo, ia falar São José, que foi o primeiro hospital que eu trabalhei. Hospital São Camilo, né, nascido e criado aqui na Vila Nova Alvorada, né, a minha família toda é daqui da Vila Nova Alvorada, hoje os meus pais moram aqui na Vila Alvorada, né, e tenho um carinho enorme por essa cidade e eu sempre digo que a gente nunca pode, mesmo a gente buscando outros rumos, outros horizontes, a gente nunca pode perder a essência de onde a gente veio. As nossas raízes, né? As nossas raízes. E eu tenho um carinho extremamente por Imbituba, porque é aqui que está a minha raiz mesmo, a minha família permanece aqui, né? Eu, com 15 anos, saí de Imbituba, fui para estudar no seminário, estudei durante 3 anos no seminário, lá em Tubarão, e depois que eu me formei no ensino médio, eu fui para Florianópolis. Em Florianópolis, eu fiz a faculdade de serviço social. E quando eu me formei em assistente social, né, anos lá tentando, pensei em desistir, mas graças à minha mãe, que é uma professora, né, a professora Neide, que muitos conhecem, me incentivou muito. A minha mãe é a minha base, eu tenho 2 bases, que é a minha mãe, né, e a minha tia Anícia, que é psicóloga, e a minha mãe pedagoga. E tanto que eu tenho as 2 tatuagens, que é o A de Anícia e o R de Rosineide, né? E aí quando junta dá o ar que eu respiro, que são as 2, né? E são as pessoas nas quais eu sempre peço alguma orientação. São âncoras para ti. Âncoras, são as mães, né? Sem mãe a gente não é nada. Não. E então elas sempre foram as minhas grandes apoiadoras. A minha mãe aqui, enquanto eu estava em Florianópolis, era minha instrução. Mãe, eu quero desistir da faculdade. Não, tu vai continuar, né? Você tem capacidade. E a minha tia lá com quem eu morava, né? Então, eu fiz a minha faculdade. Assim que eu terminei, o primeiro trabalho que eu tive foi no Hospital São José, em Jaraguá do Sul. Surgiu uma vaga, fui trabalhar lá, fiquei durante uns 8 meses cobrindo uma profissional que estava de licença e aí fiquei lá. Foi por 8 meses. Foi uma experiência espetacular, porque quando eu cheguei, eu não sabia nada sobre, bem dizer, a profissão do serviço social. Porque quando tu estás na universidade, tu aprende muito a teoria. Sim. A prática, 0. E aí, quando eu cheguei lá, eu disse assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora com tanta responsabilidade que é tocar vidas? Porque a minha profissão é humanística, né? Sim, então, você mexer com vidas, famílias, pessoas. E situações diversas, né? Diversas, e principalmente em vulnerabilidade. Sim. E aí, quando eu cheguei lá, eu me deparei com a doença. E a doença foi um baque para mim, porque eu via pessoas nascendo, que tinha maternidade, mas eu via pessoas no quarto do lado morrendo, falecendo. E famílias chorando, famílias alegres. E eu tinha que lidar com aquela situação toda, recém saído da faculdade, e nunca sendo preparado para aquilo. Sim. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu buscava as minhas demandas. Eu ia em setor do hospital buscando demandas. Até que um dia eu percebi o que faltava dentro daquele hospital, que era alegria. Entendi. Aí eu montei um grupo de palhaços
aqueles palhaços que trazem alegria dentro dos hospitais. Foi o meu primeiro projeto de vida. Dentro do hospital. Isso, dentro do hospital. E o meu projeto profissional. E então eu me vestia de palhaço junto, né? E comecei a montar com voluntários de dentro do hospital mesmo, funcionários que fora do expediente íamos lá sábado de manhã, em quarto, tocando músicas, animando as pessoas. E era o nome do grupo era Humana Alegria, que era humanizar, que era uma das políticas do SUS, que era a humanização, e trazer alegria, né? Então a gente montou esse grupo. Então a gente saía pelo hospital, né? Foi uma experiência espetacular. Depois eu saí de lá e um belo dia eu estava desempregado. Aí eu recebi um telefonema de alguém dizendo assim: olha, Davi, tem uma vaga na PAI de Jaraguá de assistente social. Você quer ir lá trabalhar? Aí eu disse: olha, eu não sei. Será? E eu já estava pronto para sair de Jaraguá e voltar para Florianópolis ou Imbituba. Aí eu peguei assim, vamos lá. Peguei meu carro, fui. Cheguei lá, perguntei para a secretaria, aí, tem uma vaga? Tá? Sim, a gente está fazendo entrevista. Então eu quero participar. Você mandou o currículo? Não. Se vocês quiserem me entrevistar, eu estou esperando aqui. Aí a diretora e a coordenadora me chamaram depois das entrevistas e começaram a conversar comigo. E no meio dessa entrevista elas falaram: olha, só tem um diferencial. A PAI é diferente do hospital. Então a didática que tu vai trabalhar aqui é totalmente outra. É mais na linha educacional. Eu nunca tive medo de trabalho, né? Aí eu disse assim: não, vou, encaro. E comecei a trabalhar. Aí tá. A gente vai te dar a resposta até final do mês. Isso era finalzinho de janeiro. Aí eu disse: não. Passou uma semana, não via nada. Eu então não vai acontecer. Eu já estava em Florianópolis e era próximo do carnaval. E eu amo carnaval. Aí do nada recebi uma mensagem: você foi selecionado, você quer vir trabalhar? Aí eu disse: posso só fazer uma pergunta? Por acaso vocês têm feriado de carnaval? Aí elas assim: sim, Davi, a gente tem. Então eu aceito, porque eu já estava com tudo organizado para o meu carnaval, né? E aí eu assim: então eu aceito, depois do carnaval tô aí. E comecei. A minha experiência na PAI, ela começou um pouco dramática, porque quando tu começa a trabalhar com pessoas com deficiência, é uma situação de que você precisa ter primeiro a quebra de uma grande barreira, que é a atitude. Você precisa ter acessibilidade atitudinal, porque a gente sempre fala em acessibilidade arquitetônicas, metodológicas, Sim. Mas se você não tem acessibilidade atitudinal, você não consegue, cria uma barreira e você não consegue fazer a inclusão das demais acessibilidades. Então, quando eu comecei na PAI, a burocracia era muito grande, porque a gente trabalha com assistência social, educação, saúde. E aí, nesse meio tempo, eu sempre conto essa história que eu acho espetacular. Eu ficava na minha sala e eu escutava um grito como se tivesse do pátio e tal. Aí eu ficava assim: meu Deus, será que é alguém com dor? Será que é alguém, né, estão maltratando alguém? Aí tu ficava com aquela coisa. Então, durante um período, eu saía da minha sala e ia para o refeitório, assim, rápido. Porque eu tinha até receio de contato com os alunos, porque eu não sabia como é que era esse contato. Se eu ia ser agredido, aquela visão de senso comum que a gente tem relacionada à deficiência. E aí eu ficava assim: meu Deus, eu ia e voltava, ficava ali fechado, né? Aí um dia, e aquele determinado grito ficou na minha cabeça. E de vez em quando aparecia, eu assim: meu Deus, eu tenho que entender o que é isso. Aí foi até que um dia eu saí, e quando eu cheguei no pátio, no bendito deste grito que eu queria entender, era uma aluna com paralisia cerebral que estava tendo atividades de educação física. E ela estava eufórica, feliz da vida, que era o momento que ela mais gostava, a atividade com ela e tal. Aí quebrou o meu paradigma da questão da deficiência. Eu até me emociono quando eu falo disso. Me quebrou o paradigma porque tu começa a perceber o mundo que você era extremamente preconceituoso, né?
que eu lembro muito quando eu tenho uma palestra que eu faço em toda Santa Catarina, que é Quebrando Paradigmas. E o Quebrando Paradigmas é isso, quebrar esses preconceitos, esse senso comum. E eu lembro muito bem aqui em Bituba que quando eu era criança, adolescente, as pessoas costumavam falar assim, se tu não se comportar, a Kombi da Pai vai passar e te pegar. Nossa, que forte né? isso. O preconceito que tinha. Lá estão os louquinhos da Pai. Então, esses termos pejorativos e preconceituosos eram muito gritantes. E reforçados na infância. Né? E eu vou te contar que mesmo depois de sendo profissional, adulto, isso ainda era o que permanecia na minha mente. Porque o que é falado para a criança, ela acredita, né? Isso. Reforçado, né? O que tu fala para o filho, automaticamente ele reproduz. Então, a quebra do senso comum, a quebra do preconceito é com as crianças. A gente sempre diz, a base. A gente diz que eles são o futuro, eles são de fato o futuro. Exatamente. Nós hoje somos o futuro desse momento. Né? Os nossos pais construíram. Poucos souberam construir. Né? Graças a Deus eu tive pais excelentes, mas muitos não tiveram essa oportunidade. Né? Então a reprodução ela foi gigantesca e ainda continua. Então, quando eu comecei a ter esse olhar, eu comecei a admirar o trabalho da educação especial. Entendi. E comecei a me encontrar naquele espaço. Então, eu desaflorei para aquele momento. Foi uma virada de chave. Eu comecei a trabalhar com prevenção de deficiências, porque a gente não trabalha com prevenção de deficiências, a gente trabalha quando a deficiência está instaurada, né? Entendi. Então é importantíssimo isso. Comecei a trabalhar com prevenção de deficiência, comecei a desenvolver projetos sociais dentro da PAI, com as famílias com síndrome de Down, né? Porque as famílias com síndrome de Down pediam a gente precisa ser ouvido, a gente precisa de formação, as famílias pediram. Então meu primeiro contato foi com família, sempre foi com família. E aí, lá na PAI, tinha já esse grupo muito antigo, que era o grupo Renascer. Então eu comecei a trabalhar com eles toda essa perspectiva de trazer formação de qualidade. E aí eu montei o primeiro projeto lá, que foi o Dá um Abraço. E em parceria com o Luciano Martins, que é um grande amigo, ele fez a logo desse Dá um Abraço. E aí a gente começou a trabalhar uma semana, virou lei em Jaraguá do Sul. E aí a gente começou a trabalhar durante uma semana em Jaraguá do Sul, desenvolver todo um projeto direcionado à síndrome de Down. Porque naquela época o autismo não estava tão em voga. Entendi. O que estava em voga era a síndrome de Down. E para vocês terem noção, lá em Jaraguá do Sul, a cada mês nascia 1 ou 2 crianças com síndrome de Down nos hospitais. Entendi. O índice já era... Sim, era gigantesco. Sim. E aí, volta e meia, vinha famílias ligando, acabei de receber o diagnóstico. Eu nunca me esqueço de uma mãe, que uma vez ela recebeu um diagnóstico no hospital, e ela ligou no orelhão e disse assim, Davi, eu tô aqui na rua, desesperada, chorando, e me disseram o teu nome para eu ligar aí na PAI, que você poderia me orientar. Porque simplesmente eu saí do hospital, deram um diagnóstico para o meu filho de síndrome de Down, e eu não sei o que fazer. Eu não sei para onde recorrer. E a PAI ainda era muito tido como esse senso comum do preconceito. Eu não vou botar na PAI porque... Ainda é, né? Ainda é. E aí eu conversei com aquela mãe, calma, respira. Por telefone a gente não vai conseguir resolver nada. Vem aqui na PAI que eu fiz o acolhimento dessa mãe, orientei o que ela precisava, os primeiros encaminhamentos, tal. E aí me deu outro estalo. Precisamos trabalhar com os hospitais. E aí, quando eu apresentei a proposta de trabalhar a prevenção com os hospitais estavam se negando a aceitar a gente. Entendi. Por quê? Era a PAI querendo entrar no hospital, num curso de gestante, para falar sobre deficiência. E nenhuma mãe que está almejando, esperando um filho, quer ouvir isso. O filho, né, o filho perfeito, quer falar de deficiência. E aí a gente fez reuniões e reuniões, levantamos
e falamos o seguinte, e apresentamos que a proposta não era esse o objetivo. O objetivo era falar sobre o desenvolvimento infantil e os sinais de alerta. Porque é a partir dos sinais de alerta que eu percebo se o meu filho tem ou não algum indício de deficiência. Entendi. Não é da deficiência que a gente ia falar. Então a gente quebrou um paradigma com os hospitais relacionados a isso. E aí, quando a gente começou nos hospitais, foi extraordinário. Que os pais começaram a entender e, depois disso, muitos nos procuraram por conta dos sinais de alerta que começaram a perceber nos seus filhos, né? Então, a gente fez... na PAI, eu fiz muitos trabalhos relacionados ao contexto familiar. E, depois disso, eu fui mudando de cargos, né? Fui para coordenador coordenador de comunicação social, porque eu sempre gostei de falar, palestrar. Então, a ideia era fazer com que a gente saísse de dentro da PAI e fosse para fora, mostrar o que era a PAI. Que legal. Então, esse foi o meu objetivo. E atingimos. A gente saía mensalmente em jornal, a gente estava sempre em voga em algum lugar, porque o objetivo era mostrar o que era a PAI. Fazer um movimento mesmo, né? Movimento. Hoje a PAI de Jaraguá do Sul é muito conhecida, muito bem respeitada em Jaraguá por conta desse movimento que a gente fez. Que é tão importante, né? Quebra os tabus. Quebrando tabus. E então a gente começou a fazer todo esse movimento dentro da PAI. Aí depois disso eu me tornei coordenador administrativo, depois teve troca de direção, aí eu fiquei como diretor adjunto por um período também e fiz vários outros projetos dentro da PAI, né? E aí depois, quando eu estava em 2019, eu fui fazer uma palestra em Rio Negrinho e recebi uma proposta da troca de gestão para eu ser diretor na PAI de Rio Negrinho. Aí eu fiquei naquela coisa, não vou, não tem como sair da PAI, estou aqui 9 anos nessa instituição, bem dizer assim, parece que tu já tinha passado no concurso, estava ali. Então, mas eu estava na minha zona de conforto. E eu sou assim, quando eu me sinto na zona de conforto, é a hora do estalo. Opa, eu também sou meio assim. Você tem que se mexer, não é bem assim. Aí eu peguei e fiquei, e vim um final de ano para cá. Isso eu tinha que decidir até dezembro. E aí eu vim para os meus pais passar as férias aqui. E aí eu estava na praia, aqui na Praia do Porto, escutando música. E aí eu assim, Deus, eu sempre te peço um sinal. E hoje eu quero um sinal para ver se eu faço essa grande mudança na minha vida. É só você. Aí do nada eu escutei uma música da Preta Gil que era Suave como um Furacão. E aquela música eu acho ela linda. E aí do nada, apareceu no céu um balão vermelho de coração, voando. Eu disse, tá aí o meu sinal. Com aqueles balões de gás. De gás. Esse é o meu sinal. Do nada, na praia do Porão, um balão voando. Eu assim, vou pegar esse sinal pra mim. Peguei aquilo como sinal. Eu tava sem carro, o meu carro tava na oficina, assim, pai, me empresta teu carro, que eu vou pra Rio Negrinho, vou conhecer essa instituição. Ele me emprestou o carro e eu fui lá para Rio Negrinho. Cheguei lá em Rio Negrinho, aí cheguei lá, eles já estavam me esperando naquela expectativa, era uma PAI pequena e tal. Ai, Davi, a gente está aqui te esperando, vai ser legal, aquela coisa. E eu, nervoso, assim, ai gente, é uma responsabilidade muito grande, porque eu já estava numa questão de adaptação na PAI de Jaraguá, que eu já conhecia tudo. Conhecia as famílias, conhecia os alunos. Agora é conhecer os funcionários, conhecer as famílias e os alunos. Começar do zero nunca é fácil. Zero. E numa cidade nova. Porque sempre que eu saí para cidades assim, Tubarão e Rio Negrinho foram as únicas cidades que eu saí sem vínculo familiar nenhum. Entendi. As demais que eu fui, Floripa, Jaraguá, eu sempre tive vínculo familiar. Então era eu por mim, né? Aí fui. Quando cheguei lá, uma amiga minha que morava lá, que me indicou tudo. Aí fui, conheci a PAI, era 100 e poucos alunos. Assim, não, vamos encarar isso, porque se eu estou aqui é por algum propósito. Lembrando do balão. Exatamente, lembrando do balão. Aí comecei a trabalhar lá. E logo em seguida, aí comecei com meus planejamentos e tal. Consegui uma casa bem na rua da PAI e tudo fluía, tudo se encaixava. Mas veio a pandemia.
Aí a pandemia começou, em março eu tive que dispensar todo mundo para a gente fazer os trabalhos, mas eu sempre fui muito correto nas minhas ações. Dispensei no período que foi solicitado, mas depois, quando a gente começou a observar, comecei a procurar os IPIs para atendimento, e aí eu falei com a equipe de saúde, nós não podemos deixar essas famílias desamparadas. Nós estamos em pandemia, mas não podemos deixar os alunos que precisam, principalmente esses graves, muito grave, né? Sem atendimento nenhum. Então, nós vamos atender com todas as condições necessárias, que os cuidados que o Ministério da Saúde adverte, com os IPIs, um por um, com o horário, mas nós vamos atender. E atendemos. Eu acho que foi uma das únicas APAES ali da região que funcionou com a equipe de saúde. E continuamos atendendo. Aí passou um ano ali, no ano seguinte eu estava em casa e recebi uma ligação da deputada Janice, que foi deputada agora e foi presidente da fundação também, dizendo que ela estava deixando essa vaga, porque ela ocupou por muitos anos essa vaga na Comissão da Pessoa com Deficiência. Aí eu disse assim, será? E vocês, por incrível que pareça, quando eu trabalhava na APAE de Jaraguá, eu sempre dizia assim, Janice, quando tiver uma oportunidade, eu quero trabalhar lá contigo. Eu sempre tive isso em mente, eu ainda vou trabalhar nessa comissão, E aquela coisa da força de vontade e o teu pensamento, ele te leva a lugares que tu nem imagina. E quando ela me ligou, eu não acreditei que aquilo estava acontecendo, né? Porque a minha profissão como assistente social, ela me traz essa visão importantíssima da política pública. Sim. Então, eu penso que eu consigo contribuir com muitas coisas através desse meu olhar. Então, quando ela me ligou, eu disse, não, eu aceito, vou. Aí mandei o currículo para o deputado Vicente Caro Preso, que é o presidente. Disse não. Aí ele disse, botei o meu nome disponível. Porque o deputado, eu já conhecia ele da APAE de Jaraguá. Ele trabalhava como voluntário. Ele trabalhou muitos anos como voluntário na APAE. O deputado, a mãe dele foi uma das idealizadoras da APAE de Blumenau. Entendi. Ele teve um irmão com paralisia cerebral, que já é falecido. Por isso que ele se tornou neurologista. Ele se tornou neurologista e ele é presidente da comissão já faz mais de 4 anos. Entendi. Então ele tem esse vínculo, esse viés com o movimento. Então quando eu mandei para ele, ele ficou feliz assim, porque ele já me conhecia, a gente discutia muito, conversava de vez em quando, que ele ia na APAE. E aí a gente começou o processo. Ele fez umas 2 reuniões comigo até bater o martelo para que eu fosse trabalhar com ele. E aí eu comecei a trabalhar em agosto. Já estou 4 anos hoje na Comissão da Pessoa com Deficiência. E aí comecei a trabalhar lá em agosto e foi um dos maiores desafios na minha vida, porque eu lidei com deficiências intelectuais na APAE. Eu estava agora lidando com todas as deficiências, N situações, N movimentos, né? E isso era desafiador, porque tu tinha que entender todo o movimento, né? E aí eu comecei a entender que todo este movimento, na verdade, era um movimento segregado, porque era assim. As pessoas com deficiência visual puxavam para o seu lado, auditiva para o outro, né? Sim. E aí as minhas falas iniciais sempre foram isso. A gente precisa se unir nisso. E como é que eu faço a união disso? Um dos objetivos da comissão é criar políticas públicas, né? Todas as políticas públicas que passam na ALESC, hoje na Assembleia, que são direcionadas à pessoa com deficiência, ela finaliza na comissão da deficiência. Porque é a gente que dá o aval final para ir para a plenária para ser aprovado. Eu sei que o cinema ele não precisa ser adaptado só para síndrome de Down e autista.
Sim. Ele precisa ser adaptado para todas as deficiências. Todas. Né? Exatamente. Era o laudo sem validade para pessoas autistas. Não é só as pessoas autistas que precisam de lá, são deficiências permanentes. Sim. Então, o olhar técnico foi indo em cima e de encontro com todas essas políticas. E a gente foi fazendo uma revolução, vamos pensar assim, nessas estratégias. Então, qual é o meu papel? O meu papel é esse, de avaliar essas políticas e transformá-las também, e também indicar para o deputado o que a gente pode fazer. Um dos projetos de lei que nós temos e que o deputado disse que foi o ganho da legislação dele em Santa Catarina é o diagnóstico, é a pensão para o autista nível 3. Tá. Né? Ele foi um dos precursores todo mundo faz uso do medicamento que é o genérico. Ele é o responsável dentro do Brasil. Nós temos medicamentos genéricos hoje, todas as farmácias. E aí ele disse que esse foi o projeto dele enquanto deputado federal. Enquanto deputado estadual foi esse do autista nível 3. Entendi. E a gente sentou, discutiu, não, deputado, a gente precisa mudar isso, precisa mudar a lei, porque a lei ela só garante para deficiente intelectual severo, mas nós estamos tendo muita procura de famílias autistas que não têm o mínimo necessário, sim, que o BPC para te acessar tem que ser miserável. É muito difícil. Né? E aí, o autista, essa pensão do Estado é até 2 salários mínimos. Com 2 salários mínimos, a família tendo, ela consegue acessar, tendo autista nível 3, né? E aí a gente conseguiu, fez um projeto de lei, brigou. Esse projeto de lei foi para o governo anterior vetou, não aprovou, porque tem uma questão de que quando a gente cria projetos que vão dar despesa para o governo, ele é inconstitucional. Entendi. Então, muitas vezes vem projetos de lei assim, porque vocês não criam tal coisa. Não, isso vai dar despesa para o governo, então a gente não pode criar despesa para o governo. Entendi. Entendeu? E aí, esse projeto era despesa, mas a gente lutou e correu para comprovar que tinha orçamento para aquilo. Tá. E aí, quando a gente conseguiu comprovar que tinha orçamento, o projeto voltou para a Assembleia e foi aprovado. E virou lei no Estado, né? Então, a gente já fez vários contatos com famílias para saber como foi receber. Sim. E foi muito legal os retornos. Né? Vocês tiveram esse contato com as famílias depois? Eu fiz deve ser muito incrível. Eu fiz o contato com algumas e perguntei como é que foi, né, para a experiência. Nossa, mudou a nossa vida, a gente não tinha às vezes o que comer, né? Não tinha ou o recurso está ajudando nas terapias do meu filho, na medicação. Coisa, né? Então, é mudar vidas de fato. E eu acho que a responsabilidade política que nós temos é isso. Porque se eu enquanto profissional, eu confio muito nessa questão de trabalhar com quem de fato quer fazer a mudança. Né? Então, eu não fui trabalhar com o deputado Vicente ou na Alesc por comodidade, por dinheiro ou por que as pessoas... Status, assim, né? Tanto que eu nunca fui de status. Quando eu trabalhava na PAI, que eu assumi vários cargos, eu comia com a mulher da cozinha, eu comia com os professores. Uma vez eu fui chamada a atenção, você agora Não, eu sou um funcionário. E se eu não estiver em contato com os demais funcionários, para mim isso não é válido. Então eu nunca tive essa coisa de status. Sim. Porque eu sempre tenho na minha mente, eu acho que isso é da criação, né? Hoje eu estou, amanhã eu posso não estar. Verdade. Ou então a pessoa com quem eu estou em contato hoje, amanhã pode ser minha chefe. É verdade. Né? Então o mundo, ele... Os papéis se invertem. Né? Ele se inverte muito rápido. Minha avó sempre dizia, cuidado que a terra é redonda. Isso. Sim, é verdade. Então eu tenho essa grande preocupação. E a minha maior preocupação é assim, trabalhar para atingir um objetivo. Se eu estou no lugar e eu vejo que eu não estou conseguindo atingir aquela garrafa que está ali na ponta, eu saio. Eu saio.
Porque para mim eu tá acho que sendo... o teu trabalho, ouvindo a tua história, tem muito a ver com um propósito também de vida, né, Davi? Você vive tudo isso mesmo, né? Você teve uma escola, vamos dizer assim, desde a tua formação, lá o hospital lá atrás já foi uma escola te preparando as APAES para tu estar onde está hoje, porque isso te deixou com um olhar muito mais sensível, né? Você consegue ver ali de uma forma muito mais ampla do que uma pessoa que não teve essa vivência dentro de um hospital, dentro de uma APAE, né, que simplesmente chegou num cargo desse, não vai ter a mesma desenvoltura que tu, que viveu isso lá muito jovem, sem saber, que nem tu falou, não, comecei aqui e vamos aprender. Em todo lugar que tu teve, tu marcou, fez história, fez algo diferente que foi para... Com certeza não é o Davi que é hoje, né? Vai muito mais além ainda, né? Isso porque tens o coração e o propósito ali, vai além de um trabalho, né? E assim, eu sempre fui uma criança muito tímida, né? Eu era uma criança muito tímida, uma criança que sofria muito preconceito, né? Por conta da minha sexualidade. Então, uma das pessoas que me ajudou muito foi a professora Eliette, né? A professora Eliette aqui da Divinéia, que tinha um grupo de teatro no CAIC, que tinha um programa social para as crianças, que era ótimo. A gente ia para a escola e no contraturno a gente tinha esses programas sociais, que fizeram muitos de nós, né, crescer para a vida, e, enfim. Foi uma boa base. Foi a base. E aí depois, quando eu fui no seminário também, eu tive que conviver com cento e poucas pessoas que eu não conhecia. Sim. Então, aquela criança tímida que foi sendo moldada ali, chegou lá, tinha que se desenvolver mesmo, né? Porque tu tinha uma rotina para tudo. Então, eu sempre cresci com desconforto. E eu acho que é esse o nosso propósito nessa vida, né? Sim. Eu sempre falo assim, se tu vê que a tua vida tá muito mansa, opa, acende o sinal de alerta que alguma coisa de errado tá. Tá de errado, né? É verdade. E aí, chegando na Assembleia, não são as mil maravilhas, né, que a gente... Quem está de fora pensa, né? As pessoas me acompanham nas redes sociais, só estás viajando, a minha mãe, quando é que tu vai vir para cá, tu não vem mais? Nossa, gente, é exaustivo, Sim. É exaustivo você ter que lidar com pessoas de vários níveis, certo. Né? Vários níveis sociais e intelectuais, certo. Né? E lidar com a burocracia que porque tu chega muitas vezes nos espaços políticos, tu tem que se virar. Sim. E o espaço político, às vezes, ele tem um grande viés ali que é assim, parece que é cada um por si. Isso é muito triste, né? E aí, quando tu começa a mostrar o teu trabalho, e em todo lugar que eu fui, eu sempre tive isso. Parece que eu sou apontado. As pessoas apontam. E eu tenho que lutar, além das dificuldades do espaço de trabalho, eu tenho que lutar com as dificuldades das pessoas que estão ao redor. Entendi. Porque a gente sabe que quando a gente se destaca, sempre vai ter algum martelo querendo... Prego que se destaca sempre leva um martelado. Exatamente. Então, eu tenho que trabalhar isso comigo Sim. também. Mas eu me destaco porque esse é o meu perfil. Acho que eu fui preparado para isso. Sim, com certeza. E o meu destaque, ele não é um destaque para aparecer, ele é um destaque para fazer. Para fazer. Né? E precisa, né? É um destaque necessário, né? Precisa. Você traz voz à causa, né? Isso. Você foi colocado num lugar para trazer voz a pessoas que não podem falar. Sim. Né? Porque sim. É bem isso aí, quando a gente lida com crianças, com pessoas com deficiência, né? Você vai aonde aquela pessoa não pode ir. Você acessa onde aquela pessoa não pode acessar. Né? Você foi Sim. colocado ali pontualmente para isso. Mas quem está de fora não consegue entender, né? Quando a gente está nesse papel, né, Davi? E fora o teu cansaço físico, deve haver também o cansaço emocional, porque existe o Davi aí, existe. Né? Existe a vida, existe, né, o Davi. Existe então, o Davi que chora sozinho, Sim. o Davi que às vezes olha para o carro, é ele e o carro para um lado e para o outro, né? Correndo de um lado para o outro, tentando vencer essas batalhas. Que se importa com as diferenças, com as dificuldades dos outros também, que chegam até. Exatamente. E são muitas famílias, né, que procuram diariamente Sim. uma orientação, um encaminhamento, um conselho. As próprias pessoas com deficiência, que eu digo, as pessoas com deficiência cresceram. Sim.
E quando eu falo nas palestras, que eu falo sobre contra o capacitismo, sobre essa quebra do preconceito, eu sempre peço licença porque e falo para as pessoas, eu não estou falando eu, Davi, eu estou falando pelas pessoas com deficiência, né? Mas, como a gente estava falando anteriormente, as pessoas com deficiência também hoje têm vozes, Sim. né? E a gente precisa dar esses espaços, com certeza. né? Então, eu tenho procurado também no meu trabalho dar voz para essas pessoas, para que elas possam ter esse lugar ao sol e para que as pessoas possam... É o que eu falo em relação à política pública. A política pública, muitas vezes, ela vem de cima para baixo. Então, os nossos políticos, eles precisam ouvir quem sente na pele. Sim. Né? Quem está no dia a dia lá na ponta. Para criar uma política pública. Então, quando às vezes vem políticas públicas lá, que eu digo assim, tá, mas alguém ouviu um profissional que atende, um terapeuta, alguém escutou uma pessoa com deficiência para criar essa política, né? Porque senão ela não vai ter efetividade. Então, na verdade, tu faz essa ponte também. Sim, Você sim, fica ali com uma exatamente, ponte. E eu escuto dentro dos espaços políticos falas capacitistas, tá? E eu sempre falo assim, ó, independente, se você quer saber se aquele político é um bom político para você votar, né? Dizer assim, não, eu vou depositar confiança. Faça pelo menos umas 3 perguntinhas sobre a temática para ele. Porque hoje todo mundo quer virar pai de autista. Chega o mês do autismo, todo mundo começa. Todo mundo veste camiseta. Veste, é bem isso aí. Todo mundo quer virar pai de autista, todo mundo quer virar o dono da causa. Aí fez um projeto de lei lá e aí já está esbanjando que é o responsável. Cara, primeiro que o político tem essa responsabilidade. Dever dele. O dever dele. Não está fazendo nada demais. Né? E segundo, se ele fala tanto em nome, ele tem que ter conhecimento. Sim. Né, de causa. Sim. Né? Porque hoje as nossas instituições e as pessoas com deficiência automaticamente estão sendo moeda de troca, né, por voto. Sim. Porque é tudo muito prático pegar o movimento, tipo vocês, mães, né, e pessoas com deficiência que lutam. E aí pegar vocês como essa moeda de troca, como essa base para me eleger futuramente. E não é, né? Isso funciona em tudo, né, Davi? Você sabe que eu comecei com essa questão, recebi o diagnóstico do Isaac, fui tudo. Eu já era do digital, e enfim. E eu comecei a fazer projetos sensoriais, porque o Isaac... Eu fui aquela mãe que eu passei a gravidez inteira fazendo amigurumi para o meu filho. E aí eu pensei, ele vai... E a gente já idealiza, né? Já tinha o Eduardo grande, sempre fazendo artesanato, né? E o Eduardo sempre brincando e tudo mais. Eu já pensava, não, primeiro aninho vai ser disso, aquilo. E fiz. E o Isaac ali com 7, 8 meses, plena pandemia, não olhava para nada. Não... E eu comecei a desconfiar ali, né? Que tinha algo diferente, né? Ele não estava correspondendo ali, vamos dizer assim, o padrão do desenvolvimento. E aí eu comecei a observar e junto vem aquela frustração, vem tudo, né? Quando o diagnóstico dele foi muito rápido, porque eu, bem rápido, percebi, não, tem algo diferente aí, vamos atrás. E aí com 1 ano e 2 meses ali eu já tinha o laudo dele. Então foi uma correria, mas assim, enfim, aí eu descobri o amigurumi sensorial, que era colocar, som, texturas. E ele começou a se interessar por esses amigurumis aqui. Para mim foi algo maravilhoso, porque uma mãe que fez um monte de coisa que ele nem olhava e de repente ele começa a se interessar e ali ele começa a desenvolver um pouquinho daquela fala ali, né, funcional, chamando um bichinho, falando uma letra e tudo foi um ganho. Mas eu sempre tive tanto respeito assim com a causa. Eu nunca fui assim, vendi nenhum curso dizendo, olha, eu faço para o meu filho. Não, eu fui assim com carinho, estudando sobre o autismo, entrando nesse mundo todo, até eu ter a coragem de me posicionar e dizer, agora eu vou falar um pouco e muito pouco, porque eu falei para a Cida hoje pela manhã, até, né, para a Michelle e para a Cida, eu falei, Cida, estou nervosa porque vocês entendem bem de tudo, né? Eu ainda estou assim,
engatinhando. Eu sou uma mãe que traumatizada por terapeutas e que resolveu se unir a terapeutas e trazer essa fala e essa voz, Davi, para que as pessoas que não têm acesso ao que é mais importante para mim hoje é a informação. É a informação, é entender, né, o que é as causas, o que acontece e tudo por trás. Então, o que você diz assim das pessoas se apossarem, se apropriarem do autismo, eu vejo muitas vezes, eu sou do nada, eu sou autista, agora eu vou te ensinar, vou te vender um curso para ti, porque não, nunca quis isso, nunca quis ocupar esse lugar. Então, eu sempre quis trazer essa fala e com pessoas, Davi. Eu falei, não, quando eu fosse montar o papel de mãe, não poderia, por ser grande, tem quase 90 mil pessoas aqui no YouTube, tem 40 mil no Instagram, poderia chegar nos terapeutas, vamos dizer assim, grandes, de nome, dizer, quer fazer uma parceria? Sim. Não, de jeito nenhum. Eu quis começar com aquelas pessoas que me ajudaram a tirar o meu filho de um carro. Que legal. Meu filho estava 3 meses dentro de um carro, com aquelas pessoas que ajudaram a fazer meu filho falar, com aquelas pessoas que... A Michele mesmo, eu ouvi a Renata falar, né? Você tem que conhecer a Michele, porque ela é uma mãe que luta pela causa, ela não se recolheu na dor dela, ela vai. Aí vem esse presente de Deus que é a Cida. Esse presente, eu ouvi há duas semanas atrás, a Cida aqui, e falou que eu sou amiga dela. E eu cheguei em casa e eu falei pro meu marido, hoje eu ganhei uma amizade muito, muito, muito um presente de Deus. Então, viver tudo isso para mim, né, ter você aqui agora, é tudo para mim, é muito gratificante. Eu amo conhecer a história, conhecer as pessoas, ver o que tem ali atrás. E então, o que você diz que as pessoas não é só na política. Muitas vezes lá no artesanato, a pessoa se usa da bandeira do autismo para vender um curso, se usa... Eu tenho muito cuidado, eu tenho muito respeito, porque eu já fui uma mãe ferida. Sim. Eu já fui uma mãe enganada, né? Então eu falei, não, agora é hora da gente virar essa chave. Muita direção de Deus também, que nem você fez também. Também faço, sabe? Porque foi uma responsabilidade transformar todo um canal, uma jornada, um trabalho e dizer, vou te botar na prateleira, porque agora é hora de dar outras vozes para aqueles que precisam falar, mas falar com responsabilidade, com coerência, falar porque já viveram na pele, porque entendem do que falam, né? E então, eu acho que isso é importante, quebra tabu e também humaniza. E mostra, dá voz a pessoas que são improváveis. De repente você diz, eu era improvável, eu era um menino de 15 anos que fui e que hoje olha onde você está, né? E quantas coisas que você fala disso, mas de repente se eu entrevistasse aqui famílias, iam dizer, nossa, o Davi me ajudou tanto. Meu Deus do céu. Então, quanto legado você vem deixando, quanta história você construiu nesse tempo e vai construir muito mais, com certeza. Às vezes, eu sou pego de surpresa em alguns lugares, né? Uma vez, eu lembro que um dos eventos que a gente fez, que a gente faz muitos eventos pela comissão, né? Por todo o estado. E um dos eventos foi lá em Campo Alegre, não lembro agora, era longe, Campos Novos. Campos Novos, 600 pessoas num local. No final do evento, a gente monta o evento desde o início até o final. Aí chegou o final, a gente desmontando o evento, chegou uma moça do nada para mim e disse assim, oi, você que é o Davi, né? Eu assim, sim, sou eu. Só vim aqui te agradecer. Aí como a gente convive com muita gente, às vezes é difícil todo mundo gravar, conhece, mas né? tu não conhece todo Exato. mundo. É bem assim. Aí eu assim, mas a gente, eu te conheço da onde? Ela, uma vez eu precisei de uma orientação tua que mudou a minha vida. E hoje eu estou na PAI, trabalho lá na PAI mais de 5 anos. Aí eu só vim aqui te agradecer por isso. Então, volta e meia aparece essas pessoas do nada que de alguma forma você tocou, né? E te agradecendo. Aí eu tive agora em Braço do Norte, aí as mães, que é um grupo de mães de autismo que tem lá, que inclusive convidaram eu para fazer esse evento lá também. Aí depois da minha fala, elas vieram e disseram assim, Davi, obrigado. Porque hoje tu quebrou de fato o paradigma. E a palestra, o nome da minha palestra que eu levo, né? Eu acho que é o meu sobrenome hoje, junto com a comissão. Tu quebrou de fato paradigmas aqui hoje. Porque muita gente precisava escutar o que tu falou. Mas, por favor, leve essa fala para onde tu for, né? E aí eu assim, que bom, porque pelo menos eu sei que eu estou no caminho certo. Porque a gente nunca sabe. Não.
Né? A gente eu tô 4 anos e pouco lá, mas parece que tu nunca atingiu o teu objetivo, né? E eu aprendo contigo, tô aprendendo hoje contigo, eu aprendo todo dia, eu aprendo muito mais com a convivência com os pais e pessoas com deficiência do que muitas vezes eu tá ligado diretamente à didática, à teoria, né? Eu já tentei, gente, né, participar de grupos de estudo sobre a temática da deficiência. Eu não aguentei 2 meses. Tu gosta da prática, da vivência, do contato. E outra, porque eles ficam lá numa teoria que tu vê que na prática não funciona. Diferente. Né? A gente não pode generalizar todos, mas esse foi um grupo específico que eu comecei a participar e eu disse, não é para mim. Porque eles vivem num mundo que é totalmente fora da caixinha, né? Aí falando sobre a questão do diagnóstico, por exemplo, ninguém fala sobre diagnóstico, né? Quando eu falei que a gente só fala sobre a deficiência instaurada, para te ter noção, tem em Criciúma uma médica estava falando que a base de diagnósticos que está tendo hoje é a partir dos 10 anos de idade. Isso é absurdo. Né? É um absurdo. Aí ela ainda falou para mim, Davi, a gente precisa fazer alguma coisa junto à Assembleia Legislativa para fazer um estudo a respeito disso. E alertar e sinalizar as mães, né? E tá uma fila enorme de gente querendo diagnóstico, né? E o diagnóstico precoce, ele é importantíssimo. Eu sempre falo assim, a educação infantil, ela é a base de tudo. A educação infantil, eu chamo a prevenção. Eu não sei se vocês conhecem a Luciane Brits. Luciane Brits é uma grande amiga minha. A Luciane Brits, eu conheci ela, a Cida conheceu também. Luciane Brits, eu conheci ela nesses eventos que a gente promove pela comissão e ninguém trazia ela. Eu disse, como é que ninguém traz a Luciane Brits? Então, uma das preocupações que a gente teve quando eu iniciei lá na comissão, era trazer principalmente essa formação relacionada à educação, porque a gente vê que os professores precisam. Os professores estão necessitados de formação. Eu sempre digo que não é capacitação, porque todos os que estão ali já são capacitados para a profissão. Eles precisam de formação. Então, a gente tem levado aí para Santa Catarina toda a formação principalmente para a educação. E eu falei para o deputado, além de levar para a área educacional, a gente precisa levar para as cidades menores, porque as cidades menores não têm condições de chamar profissionais de qualidade, fazer eventos formativos, fazer paradas pedagógicas no cerne que a LESC consegue. Então, esse foi o nosso cargo-chefe hoje da comissão, nesses 4 anos que eu estou, de levar formação para a área educacional. Tanto que muitas secretarias de educação, inclusive aqui em Imbituba a gente já fez também, né? Acabam fazendo essa parceria com a gente e a gente traz. Até em Imbituba, quando a gente fez, foi uma das primeiras cidades a receber esse evento, que foi com a Luciane Brits, né? E aí a gente trouxe para cá um dia inteiro de formação. Vocês e eu acho que é isso um movimento geográfico para que essa formação aconteça dentro do estado. Isso faz toda a diferença. Isso, porque antes era muito centralizado em Florianópolis ou nas grandes cidades. O professor tinha que se... Isso. Então hoje a gente traz o evento descentralizado. Só para te ter noção, o ano passado a gente atendeu em torno de 15 mil pessoas nos eventos. Agora é só o primeiro semestre, a gente já atendeu 7 mil pessoas. Entendi. E aí a gente está com uma agenda lotada até final de novembro de eventos para realização. Vamos aproveitar que a gente entrou nesse assunto de eventos e de professores e tudo, vamos chamar mais uma cadeira aqui para a nossa roda de conversa. Vou chamar a Michele, vou deixar agora o papo mais centralizado em vocês, porque eu sei que vocês têm muito a ensinar e falar também dessa questão da educação, né? E aí a Michele também é uma mãe atípica, né? Que eu digo que ela é um referencial para mim, eu digo, ela é minha pessoa e eu me inspiro nela, né? Porque é uma mãe que foi buscar informação, que estudou, que mudou também a vida e hoje está sendo aqui para a cidade uma referência. Uma grande parceira agora de trabalho. Uma parceira agora, né? Então, vamos chamar aí, Edu, tu pausa um pouquinho aí para a gente puxar mais uma cadeira. Então, Davi, tu e a Dani aí estavam falando sobre a importância de trazer a informação, né? E dentro desse teu trabalho, tu tem feito muito isso. Uhum.
né? A Lesc ali eu acompanho muito ali, eu vejo que vocês estão indo muito nas cidades, em todas as cidades, mas cidades pequenas. Sim. E isso é muito importante, né? Porque, como tu falou antes ali, essas cidades, elas não têm a possibilidade, muitas vezes, de buscar um bom profissional, né? Para palestrar, para trazer um curso, para trazer uma formação ali, algo importante, né? Que faça a diferença. Que bom ter esse movimento, que bom que tu enxerga isso, né? Talvez até por tu vir de uma cidade pequena, né? Tu tem essa visão, assim, de compreender essa necessidade. E eu fico muito feliz, assim, porque eu, como mãe de autista e como professora, eu vejo os dois lados e eu vejo o quanto é importante os professores serem formados, sim, mas as famílias também terem esse espaço de receber informação. Né? Porque muitas vezes a família está perdida, não sabe o que fazer e não sabe o seu papel. Né? E a família, ela é protagonista no tratamento de qualquer deficiência, né? Porque ela está ali junto com a pessoa, está acompanhando, está incentivando e consegue, se ela conseguir enxergar o seu papel, ver que faz diferença e ver que essa família pode ajudar os professores, é uma parceria top, né? Até bom você tocar nesse assunto, que existe uma proposta de um projeto que eu vou apresentar essa semana para o deputado, para que o ano que vem a gente faça um ciclo de eventos formativos desse para as famílias. E aí a gente vai fazer pequenos ciclos no período noturno, porque a gente sabe da necessidade de acesso dessas famílias. Então a ideia é levar porque a maioria dos nossos eventos acontece durante o dia, né, para os profissionais. Então a ideia é levar à noite, né, 1-2 horinhas ali, mas pelo menos levar pessoas com conhecimento, pessoas que possam dar orientações para essas famílias e aí fazer mais. Porque como a gente acaba fazendo poucos, então o ciclo ele acaba se estendendo para mais locais, né? Sim, então, e até fazer mais eventos e talvez até com uma quantidade de pessoas menores, Isso. Eventos pequenos, onde se possa ter uma troca. Isso. Né? Porque o evento muito grande, claro, é muito bom, a gente atinge uma demanda grande ali de pessoas, né? Mas não consegue ter uma troca. Eu sempre falo que essas questões dos eventos, eles têm esses dois viés, né? O evento com grande quantidade é um evento que vai levar a informação, né? Agora, evento com menos pessoas leva mais formação. Isso, né? mais então, formação. tem contato com as pessoas, até os próprios palestrantes conseguem lidar, né? Ter uma troca, né? Isso, é muito mais prático com menos pessoas do que com aquele mundaréu de gente. Sim. E às vezes eu, como coordenador da comissão, às vezes fico brigando com alguns deputados lá, porque eles querem encher o local para dar quantidade, mas eu disse, quantidade não é sinônimo de qualidade. Então a gente tem que sempre pensar nessa lógica. Isso aí. E agora, na próxima semana na outra semana, né? Dia 24, já vamos ter aí um evento aqui pertinho de Imbituba, em Maruí, que é um seminário sobre a educação inclusiva. Isso, em Maruí a gente vai ter um seminário aí riquíssimo e centralizado no atendimento e acolhimento da família. Que é isso que os profissionais que vão estar lá, entre eu e você, né? Isso. E a Ana Carolina Wolff, que eu acho ela um espetáculo, uma psicóloga exemplar, que é lá de Joinville. Inclusive, ela auxiliou a gente na confecção da cartilha, que a gente vai falar depois. E a Ana, ela fala muito na centralidade da família também, o atendimento centralizado na família, onde ela buscou estudos fora, né? Em outros países. E aí ela vai trazer essa fala no seminário, que vai ser lá em Maruí, e vai ser o primeiro seminário que a gente faz dentro de uma APAE. Porque a maioria dos eventos que a gente faz são todos ou em salão, né? Ou auditório, enfim. Esse vai ser o primeiro evento realizado em APAE. Então a gente vai estar em Maruí no dia 24, né? Com toda a equipe da Lesc, né? E temos a nossa maravilhosa aqui convidada, que é a Michele, que vai estar também. E a Michele eu já estou tentando roubar faz um tempo para um desses eventos aqui formativo, né? Porque tenho acompanhado também o teu trabalho e sei da importância que a gente precisa falar da prática e da vivência. Sim. Que é algo que muitas vezes não se tem. Então, quando se vive e se pratica,
né? Eu acho que é muito mais valoroso e tem muito mais conteúdo para abordagem aí, né? Eu acho que vai ser muito bom, gente. Não perca, dia 24, aqui em Maruí, na APAI de Maruí, o seminário sobre educação inclusiva. Vai ser o dia inteiro de muita informação, vai ser uma formação linda para famílias e para profissionais. Nós vamos colocar o link aqui da inscrição. Aproveita, não perde esse momento. Isso, e importante... São poucas vagas, né? Poucas Eu vi que vagas. são só 200. Isso. Nossa. E importante destacar que vai ter a equipe que vai palestrar sou eu, né, como assistente social, então a visão social, vai ter a visão da psicologia, que é com a Ana, e de uma psicopedagoga também, né? Isso. Então a gente vai ter uma visão aí multiprofissional, focado principalmente nessa questão da família e a intervenção com a pessoa com deficiência. Ótimo. Vai ser lindo, gente. Te inscreve e participa. Esperamos vocês lá. Isso. Então, a nossa fala, né, eu acho que com a Cida aqui é importantíssimo porque traz um tópico que a gente está abordando aí por Santa Catarina e foi lançado recentemente na Lesc Itinerante em Mafra, né, a nossa cartilha, que é o diagnóstico tardio, né, do autismo, na qual a gente traz alguns sinais de alerta e a temática, né, que a gente coloca ali, o tema um olhar necessário e urgente, né? E o diagnóstico tardio, para nós, foi um boom que deu junto com a comissão, porque quando eu fui apresentar a proposta para o deputado, para que a gente fizesse uma lei a respeito, é por conta da quantidade de diagnósticos tardios que estavam aparecendo. Eu lembro muito que uma vez eu fazia parte do processo de avaliação da APAI, como assistente social, e a gente via nitidamente os pais dizerem assim, mas quando eu era criança eu era assim. Não, a minha mãe disse que o meu filho é assim porque eu era assim quando era criança. Então, os pais acabavam se vendo muito no filho e nas atitudes que o filho tinha, né? E acabavam absorvendo aquilo. Aí o filho saía com o diagnóstico da avaliação e automaticamente o pai já procurava para fazer a avaliação também. Então, a gente começava a perceber as adaptações sociais que aquele pai teve que fazer para se incluir socialmente, né? Então, por conta dessa quantidade de pessoas que começaram a nos procurar, a gente teve a ideia de fazer essa cartilha do diagnóstico tardio e o deputado fez o lançamento de uma lei, um projeto de lei, porque antes da lei do Estado da pessoa com deficiência não falava nada sobre diagnóstico para adultos, só o precoce. Tanto que a nossa política educacional e a fundação, quando eu fui questionar na pesquisa para a criação da lei, a fundação falava assim, não, mas a gente só sabe tratar crianças, só sabe intervir com as crianças e adolescentes. A gente não sabe falar sobre diagnóstico tardio. Aí procurei a Secretaria Estadual de Saúde. A gestora disse, Davi, pior que a gente não tem um fluxo de atendimento. Né? É um tema que está no limbo. É aquela questão que a gente conversou, né? Que a gente tem o diagnóstico, né, o adulto, e aí? Para onde que a gente corre? Eu, particularmente, corri para a IVA, né? E a Michele também me deu suporte na época, e tu também, né? E algumas pessoas me deram o suporte porque não tem políticas públicas para o pós-diagnóstico, que a gente fica confuso, a gente não sabe para onde ir, a gente não tem essa política de acolhimento. Sim. E não tem, e nessa lógica foi a ideia de começar através da Assembleia essa cartilha. Essa cartilha ela tem a participação na verdade ela foi construída, o esqueleto dela por mim, e aí eu fiz a participação com a contribuição de profissionais, né? A Gisele Fada, a Ana Rolfe, né? E teve outros profissionais da própria saúde também, para que a gente estruturasse. É uma cartilha simples, didática, mas que traz esse olhar assim, vamos começar a falar sobre esse assunto? E óbvio que a cartilha não poderia ser somente técnica, ela tinha que ser
humanizada. Então, por isso que a Cida é uma das participantes também dessa cartilha, né? Que traz o relato sobre esse diagnóstico tardio e junto com mais 2 pessoas também que tiveram diagnóstico tardio. A Cida eu trago como exemplo nas minhas palestras, quando eu falo, não sabia. De uma história que eu queria até que tu falasse, né? Você está aqui, sobre a utilização de maquiagens e brincos. Eu sempre utilizo essa tua história. Sim. Então, até para hoje, para estar aqui, eu ainda falei para as meninas, como é que eu estou? Porque eu não levo jeito para essa questão, assim, tenho muita dificuldade, sensibilidade sensorial com a maquiagem, brinco, não estou com brinco, nem me lembrei. Mas é algo assim que é meu, assim, não sinto falta, é só questão de convenção social mesmo para a gente estar mais bem apresentável. Mas se eu pudesse escolher, eu não escolheria. Mas aí o que acontece? A gente quer mascarar, né? Muitas vezes, então, uso alguma coisa, alguma maquiagem, mas me dá coceira, mas vou lá e uso para me aparentar bem, assim, né? Aí hoje eu cheguei aqui, eu vi que vocês estavam todos, né? Porque eu não tenho, assim, essa questão, não consigo, assim, fazer o look, assim, ficar pensando no look, essas coisas. E aí eu vi que vocês estavam com um tom, assim, mais leve, né? E eu tava com um tom bem chamativo. Aí eu avisei, fui lá em casa, troquei e botei um tom. Por exemplo, assim, só se tiver um calor muito grande ou um frio muito grande, mas às vezes eu canso de ir trabalhar com roupa mais fresca e tá, no caso, assim, o tempo totalmente contrário, sabe? Então essa questão de temperatura, essa questão mesmo do... Não sei também se estava no convento, a gente também teve essa questão, mas acredito mesmo que é questão sensorial, né? Não sou... Tenho dificuldade com essas coisas, né? Até... Tu faz força para te adaptar, né, Cida? Eu faço força. Isso é algo que é importante, porque assim, ó, tu foi uma pessoa que viveu o autismo na infância, na adolescência, na juventude, com todas as dificuldades que ele traz. Só que quando tu recebeu o diagnóstico, tu continuou fazendo esforço pra... Sim, mas agora eu me respeito também, que eu não me respeitava antes, entende, né? Eu me respeito mais, realmente tem coisas que eu não uso mais. Mas no começo, eu comecei comecei a me descobrir e vi que tinha essas dificuldades, nem imaginava que era autismo. Mas agora eu quero falar do coração, tá? Esse momento é muito especial para mim. Porque, Davi, como é que eu vou te dizer? Tu és uma pessoa que sensorialmente me deixa totalmente confortável. Como é que seria isso? Perto de ti, eu me sinto leve, meu coração se sente leve. Meu estômago não aperta. Tem certos tipos de pessoas que eu chego perto e meu estômago faz assim. Eu não sei nem explicar como é que é isso. Mas contigo eu tava pensando assim, nossa, o Davi falando, eu sinto uma coisa tão boa e é de verdade o que eu tô te falando, assim. Eu sinto, assim, uma leveza dentro de mim, é como se eu tivesse, assim, sabe assim quando a gente tá na praia, que é tão gostoso? Sim. É isso que eu sinto, porque assim, ó, quando a gente se conheceu melhor na Secretaria da Educação, ele era o meu socorro. Eu sempre mandava mensagem, sabe, da vida é certa, não pensa que eu sou mais chata, né? Mas volta e meia eu mandava mensagem para ele me orientar. Prontamente me respondia, sempre muito acolhedor. Depois do diagnóstico, ele foi uma das primeiras pessoas que eu falei, ele me acolheu muito bem, muito bem. E quando ele, assim, pediu para mim participar da cartilha, para mim, eu vi como uma responsabilidade tão grande, assim, um sinal de amizade. E realmente, Davi, eu vou te dizer, tudo aquilo que tu falou aqui para a nossa comunidade Papel de Mãe é tudo verdade. Eu percebo que é verdadeiro, porque tu és uma pessoa que dá voz pra gente, né, para a pessoa com deficiência, tu se doa, tens a tua missão, e eu sinto que isso é tudo tão nobre, que realmente tu veio para essa missão e tu nos representa. Nos representa nessa causa, não é uma pessoa de status, é uma pessoa simples, é uma pessoa conhecedora. Acessível, né? Acessível. E o que é que eu vou te dizer? Eu quero publicamente agradecer tudo isso que tu fazes por nós, né? E que realmente, assim, que tu cresceu no desconforto, né? Tu dissesse. Mas o teu desconforto e a tua vontade de se mover abriu tantos caminhos. Eu sou só uma voz que está dizendo, mas tu tocou a minha vida. Pedindo para mim fazer essa cartilha é muito mais do que informação, elas são possibilidades, né?
Então, eu falando do meu autismo aqui, um pouco da minha trajetória, eu vou poder ajudar muitas pessoas, mulheres como eu, tenho 45 anos, que viviam em sofrimento, né? E, nossa, é possível a gente se desenvolver, é possível a gente seguir uma profissão, é possível seguir realmente um ideal, né? Eu agora estou me formando em psicologia, estou no 10º semestre, e toda a vida, assim, quando eu posto um stories, não é um stories para mim aparecer, é para dizer assim, eu sou capaz e também existe a possibilidade de ser capaz. Mas por que eu cheguei ali? Porque eu te tive na minha vida. Eu tive a Michelle, agora eu tenho o Eduardo, que com esse sorriso sempre me acolhe dentro das câmeras, que não é tão fácil. Eu tenho a minha amiga Dani, a Iva, que não está aqui, né? E tantas outras pessoas, minha família. Eu tive pessoas importantes. Sim. Então, quando diz, o autista não tem empatia, o autista não sente, isso não é verdade. Ele não consegue, em alguns casos, como é o espectro, não consegue muitas vezes manifestar, mas a gente sente muito. Tanto que hoje era um dia que talvez eu não estivesse aqui, mas pela amizade que eu tenho com a Dani, né, eu disse, não, eu vou vir, também quero ver o Davi. Então, Davi, eu vou te dar um abraço, se tu me permitir. Sim. E eu quero agradecer nesse abraço essa oportunidade que tu me deu, essa tua amizade e um abraço de gratidão por tudo que tu representa na nossa vida. E isso tudo que eu estou te falando é de verdade, não é porque eu estou na frente das câmeras, mas é porque realmente eu desejo muito assim, que tu continue dando oportunidade para as pessoas com deficiência, né, como vocês fazem, e nesses momentos que tem seminário, que vocês convidem também pessoas com deficiência para palestrar, para conversar, para orientar, porque muitas vezes as famílias precisam ouvir de pessoas com deficiência como que é todo esse processo assim, para eles, né? É claro, voltando à questão do autismo, é um espectro. Né? A gente sabe que existe, eu falo do meu autismo, não é que eu porto esse autismo, né? Mas a questão do autismo em mim, né? Mas possa que seja diferente para outra pessoa adulta, né? Sim. Mas eu quero te agradecer muito de coração por essa oportunidade, né? Que tu me deu. E, gente, assim, realmente é um conteúdo de excelência, prático, né? E muito esclarecedor. Mas agora eu vou dar esse abraço de agradecimento para esse amigo querido. Você que é especial. E você falando, você usou uma frase que uma vez o meu psicólogo passou para mim, que até hoje eu levo sempre para a minha vida. A rede de apoio, né? Quando a gente tem a rede de apoio, a gente se fortalece. E aquilo que parece uma dificuldade, nossa, se transforma no mar, na praia, como tu deu o exemplo ali, né? E eu falava com o psicólogo sobre a questão da minha sexualidade, e ele falou assim, Davi, tu pode ter N problemas na tua vida, mas tu percebeu que tu tem uma família que te apoia, que está do teu lado, que é valorosa contigo. Assim, sim, cara, tu tem tudo, porque tem muitos que não têm nem o mínimo disso, né? E é o que tu falou, tu tem essa rede de apoio, tu tem a tua família, os teus amigos, então tu tem tudo, Cida. Às vezes tu não precisa de mais nada. E eu sempre quis ter essa oportunidade de agradecer publicamente o Davi, porque realmente o Davi, ele sempre faz tanto pelas pessoas, sempre tá a vida de ser esse que voltou para agradecer a Jesus, né? Então eu queria muito assim, e agora eu tô bem realizada, bem feliz, realmente, porque muitas vezes as pessoas criticam, como tu falou, às vezes que as pessoas criticam quando a gente está em evidência. Mas eu tô te agradecendo sem interesse nenhum, né? Não vou ganhar nada em troca, eu tô te agradecendo realmente por ser essa luz, esse ponto de luz lá quando eu descobri meu diagnóstico que eu estava perdida, e também na questão de poder materializar um trecho da minha vida para poder ajudar outras mulheres, né? E outras meninas também. Eu já quase chorei várias vezes aqui. Eu te agradeço muito e eu fico muito lisonjeado, primeiramente por ser teu amigo, a gente ter construído essa amizade, né? O resto é consequência e faz parte. E eu digo que eu sou um instrumento, e se eu, sendo esse instrumento,
não puder fazer o mínimo necessário, porque o que eu fiz por ti foi o mínimo, porque, né? Mas pra mim foi muito. Sim, exatamente, entendeu? E uma coisa que eu sempre falo, Cida, é assim, a gente é daqui, desse chão, dessa terra, e a gente sabe que Imbituba ainda precisa de muita coisa para crescer, né? Eu acho que todos os lugares que eu já fui, eu conheço sempre alguém de Imbituba, porque as pessoas parecem que saem daqui buscando crescer na vida, oportunidades. Mas a nossa terra tem tanta coisa que pode dar tanta oportunidade para tanta gente, e por que a gente não foca nisso? Mas enquanto a gente precisar sair daqui para crescer, os lugares que a gente ocupa, os espaços que a gente ocupa, a gente tem uma grande responsabilidade. Hoje eu ocupo um espaço que tem uma responsabilidade estadual. Então eu tenho uma grande responsabilidade sobre isso, junto com quem eu represento, que é o presidente da comissão, o Dr. Vicente. Então, se eu estiver nesse espaço e não fazer nada, então eu dê lugar para outros, né? E a gente tem essa responsabilidade. E eu sempre falo para todo mundo, independente de onde você está, e que o cargo que você ocupar, faça valer a pena, né? Porque você vai estar tocando muitas vidas. E aqui está um exemplo, né, de uma vida que às vezes a gente acha que é só uma conversa, uma orientação, mas a gente muda muita coisa na vida das pessoas. Não porque acabando que tu se tornou a minha rede de suporte sem tu saber, né? Desde a época da educação. Ela era a minha referência. Eu tinha uma dúvida, mandava mensagem para ele. E aí ele sempre prontamente me respondeu e me ajudou muito, até depois também da Secretaria de Educação. Então, às vezes a gente acha assim, né? É tão pouco, mas não é pouco para quem recebe. Para quem recebe é muito, muito. Fico feliz. E aí a gente grava muito na nossa memória afetiva essas experiências, né? É um sorriso, é um abraço, um acolhimento, um incentivo, né? Tudo isso é muito importante para a gente. Que bom, fico feliz, né? E que essa cartilha, né, que a gente fez e você contribuiu, ela possa também tocar muitas pessoas aí pelo estado, e é o que está acontecendo, todo mundo, quer a cartilha, né? Quer acesso a essa cartilha. A gente tem ela tanto físico, mas tem também em online, né? Que a gente disponibiliza. Tem o PDF digital. PDF tem. E importante para que mais pessoas possam ter acesso, né? E hoje veio a ideia daqui, né? Da gente fazer já a segunda edição, falando sobre o diagnóstico tardio em mulheres, né? Porque a gente precisa falar que porque tem o grande mascaramento, né? É o que eu sempre dou o exemplo quando eu falo do mascaramento do diagnóstico tardio em mulheres. Eu falo assim, as mulheres, elas são as que mais sentem dores, né? Quando você está no período menstrual, você sente as cólicas e tal, mas você tem que levantar da cama, alimentar o seu filho, correr o dia a dia, ir para o trabalho e você está ali. Mas o autismo é mais ou menos isso. Você está todo dia mascarando a sua dor, né? Mas você tem que estar ali, porque o mundo cobra, né? Mas hoje eu vivi um outro lado do mascaramento que eu não tinha tido ainda, porque é tudo novo para mim também, né? Faz o quê? 2 anos do meu diagnóstico. Eu não tinha visto ainda essa perspectiva. É quando a gente precisa mascarar o desconforto pelo amor. O que aconteceu hoje? Eu não dormi, né? A questão da minha filha que estava doente, mas pelo amor que eu sinto pela Dani, né? E pela questão mesmo de te reencontrar, eu disse, eu vou precisar mascarar, não para me judiar, no sentido, eu vou precisar tentar modelar isso que eu estou sentindo de sensorial por eles. Então, isso é outro ponto que eu vou estar refletindo, aprofundando. O mascaramento é difícil, é complicado, a gente realmente precisa trabalhar, mas muitas vezes a gente faz algumas coisas porque a gente ama, né? Então, às vezes as pessoas acham que o autista não ama. Claro que ama. A gente quer se reencontrar, quer ter, né? Então, eu acho que a gente tem ainda, Davi, muita coisa para poder aprender sobre o autismo. Muita coisa, assim, né? Muita coisa. Porque eu vejo que muitas vezes as pessoas criticam
sempre mascara, mascara, mascara. Mas muitas vezes a gente mascara não é por medo, às vezes tem outras questões. Como no meu Sim. caso, eu digo, volto a repetir, é o espectro, né, Davi? É um espectro. Às vezes essa fala, alguma outra pessoa autista, não, mas isso dói muito, mas essa foi a minha vivência. Né? É a singularidade de cada um, né? E eu sempre falo assim, respeitem, né? O respeito é a base de tudo. Porque quando o pai e a mãe recebem no colo a criança almejada, ela recebe uma pessoa. Por isso que a gente não fala mais portador de deficiência, portador de autismo, né? Porque eu porto óculos, porto relógio, é especial. Não, é uma pessoa com deficiência. Então, quando a mãe recebe, ela recebe no colo a pessoa. Depois vem o diagnóstico, que é a deficiência. Então, é uma pessoa, né? Que com os seus comprometimentos, com as suas dúvidas, com as suas angústias, mas com a sua singularidade. E que precisa ser respeitada. Muito bom.